Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta segunda temporada, como tem sido habitual, estamos a gravar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Desta feita, estamos na Sala Mouranças, no meio de uma magnífica exposição sobre os habitats tradicionais da Guiné-Bissau. E o meu convidado de hoje é Nuno Queiroz. Nuno, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. O Nuno é biólogo, licenciou-se e tirou o seu mestrado na Universidade do Porto, fez o doutoramento na Universidade de Aberdeen e, desde 2004, é investigador no CIBIO, tendo-se especializado em biologia marinha e, particularmente, na megafauna dos oceanos, como os tubarões, e no efeito da pesca nos estoques de peixes. É autor de 45 artigos e de várias publicações científicas. Nuno, obrigado mais uma vez por teres vindo ter aqui connosco. Sei que tu e um conjunto de outros investigadores europeus escreveram uma carta aberta à Comissão Europeia para alertar para a grave situação em que se encontram algumas espécies de tubarões, nomeadamente o anequim. E sei que aquilo que mais te preocupa são as frotas portuguesas e, muito particularmente, a frota espanhola, que é a maior da Europa. Já tem algum resultado prático desta vossa iniciativa? Já soubemos há praticamente 2 dias que a proposta realmente não passou, portanto não vai haver, não vão haver novas medidas de proteção para essa espécie. Foi uma iniciativa que foi recusada quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos. E, portanto, a nossa carta realmente não teve efeitos. O que é que vocês pediam na vossa carta? Basicamente que se seguisse o Conselho Científico, portanto, o próprio ICAT, que é a organização que gera e que estuda os estoques populacionais de várias espécies no Atlântico Norte, no Atlântico todo, não é só no Norte. Começou com os atuns, né, por causa do problema dos atuns, do bluefin, e depois, entretanto, eles, como a frota que pesca os atuns é praticamente a mesma que pesca os tubarões, eles há uns anos para cá também têm lançado medidas de gestão em relação a alguns tubarões e lançam trabalhos científicos onde mostram o declínio das populações. E são os próprios cientistas do ICAT que, se não me engano, há 3 ou 4 anos atrás, que propuseram que não houvesse, aliás, fizeram um trabalho que basicamente o que diz é que mesmo que não houvesse pesca nenhuma do anequim no Atlântico Norte, portanto, se fosse cota zero, havia 50% de hipóteses da população recuperar em 2050. Se fosse zero. E, portanto, basicamente o que nós estávamos a pedir é que fosse zero. E qual é que é a cota neste momento? Acho que a cota são cerca de 500 toneladas, ou por aí à volta desse número. Mas pronto, basicamente estávamos a pedir que seguisse o Conselho. O Conselho Científico. E não foi aceito. Estas tuas preocupações, que são, como eu acabei de dizer há pouco, partilhadas por muitos outros investigadores, não são fruto do acaso. Elas resultam de anos de investigação e tal como tu agora disseste, são também partilhados pelas autoridades que estão no terreno. E foram divulgadas num excelente artigo científico que assinas com outros colegas, na Nature, que é uma das mais prestigiadas revistas científicas. O que eu te quero perguntar é, perante este cenário, podemos estar perante uma possível extinção do anequim? Sim, eu acho que muitas das pescas é dirigida a vários animais, por exemplo, como foi já nos anos 60, se não me engano, o tubarão frade, o lamunanado, né, o porbeagle no Canadá. A pesca era dirigida a estes tubarões, mas geralmente o que acontece é que deixa de ser rentável muito antes da população se extinguir. E neste caso não é propriamente o anequim que é o alvo principal. Vão à procura de outras espécies. Vão à procura de outras espécies, que, sobretudo o espadarte, o atum ou o tubarão azul. E, portanto, enquanto não houver medidas de gestão para essas, para o tubarão azul, há para o espadarte e há para os atuns. Corre-se o risco do esforço de pesca continuar, e, portanto, todos os poucos anequins que ainda vão caindo nas redes dos outros. Aqueles são anzóis, não é? Portanto, eles largam anzóis de cerca de 100 km. Uma linha com cerca de 100 km tem cerca de 1.100 anzóis.
Portanto, é muito inespecífico, não há maneira nenhuma de um anzol... Saberes o que é que lá cai, claro. E de um anzol ser direcionado para um tubarão azul. Claro. Porque se está lá o anzol, vai apanhar todos os animais que tenham interesse naquele isco. E, portanto, corre-se o risco, por muitos anzóis que haja no mar, haja sempre algum anequim que caia nesses anzóis. E, aliás, os Estados Unidos e a União Europeia recusaram a proposta, e eu percebo o ponto de vista deles, que é, não há maneira nenhuma da cota ser zero. Porque nós até fizemos um trabalho agora, vamos submeter brevemente, que já há espécies de tubarões em que a cota é zero. Portanto, são proibidos de sequer serem desembarcados. Mas isso não implica que não sejam apanhados. Portanto, o que os pescadores fazem é que apanham-nos e libertam-nos. Claro. Só que é um desperdício gigante, porque, por exemplo, o que nós vimos quando estivemos nos barcos, estávamos a fazer as marcações, né, porque nós usamos os barcos comerciais para largar os... Já vou falar contigo mais à frente sobre essa experiência. E como estamos nos barcos à espera que apareçam tubarões azuis ou naquins, fizemos um outro trabalho que foi ver destas espécies que estão nos tais, as tubarões que são protegidos, quantos é que já chegavam ao barco mortos. Isso são cerca de 40% a 50%. E há uma espécie, que é o alópis, que também é proibido, o tubarão raposo, que chega a ter 70% dos tubarões que chegam ao barco já vêm mortos. Os que os pescadores fazem... Já morreram debaixo de água no anzol. Já morreram no esforço que fazem para se libertar do anzol. E, portanto, os que os pescadores fazem, como não podem trazer... Mandam o cadáver para a água. Exato, têm que libertar outra vez o animal, apesar de estar morto. E mesmo os pescadores percebem que isso nem é bom para eles, claro. Porque também é um desperdício de esforço, e é um desperdício de proteína, etc. No anequim não é tão grave, eles geralmente sobrevivem um bocado melhor nos anzóis, mas mesmo assim é cerca de 20% a 30% dos anequins que chegam ao barco estão mortos. Portanto, o que eles dizem é que não vale a pena ser zero, porque nunca há de ser zero na realidade. E um animal que fica no anzol e depois é puxado para o barco, ainda que esteja vivo, ao ser devolvido à água, tem possibilidades de sobreviver? E depois ainda há essa mortalidade, há a mortalidade antes de chegar ao barco, e depois há vários trabalhos científicos feitos com os tais transmissores de satélite que nós também usamos, em que marcavam vários tubarões, tipo 10 tubarões seguidos, e viam qual era o tal post-release, a mortalidade pós serem libertados. Sim. E há mais essa mortalidade ainda que se tem que adicionar à anterior. Portanto, apesar de chegarem vivos aos barcos, ainda há cerca de 30% ou 40% que morrem depois devolvidos. Certo. Queria só voltar um pouco atrás, quando estavas a falar das medidas que tinham sido já implementadas para o atum e para o espadarte. Quer dizer que há cotas? Há cotas. Há restrições de pesca ao atum e ao espadarte? Certo. Praticamente desde que Portugal entrou, se não me engano, na Comunidade Europeia, que há uma cota definida. Portanto, não há só limites de a quantidade que um determinado barco pode apanhar, como, por exemplo, também há limites nos tamanhos. Eles não podem apanhar mais do que 10% dos espadartes que apanham, não podem ser juvenis, não podem ser pequeninos. Enquanto nos tubarões está completamente desregulado. E outra coisa que eu te queria perguntar e há limites às artes de pesca? Estavas a falar dos anzóis. Podem-se usar outras artes de pesca? É mais, a frota, sobretudo, que apanha os tubarões é sobretudo o palangre de superfície, sim. Okay. Portanto, não há... obviamente que há noutros locais, por exemplo, no Equador ou perto do Equador, sobretudo no Índico, a pesca ao atum feita com cerco, como é a sardinha, por exemplo, em que eles usam aqueles aparelhos que ficam à superfície. Mas aqui não é tanto o caso. E os animais aglomeram-se por baixo e eles acabam por apanhar muitos tubarões no tal cerco. Sim. Mas não são estas espécies que estamos a falar, não é? São outros tubarões. De qualquer forma, tu como biólogo marinho, achas que é racional nós, humanos, estarmos a capturar predadores, grandes predadores? Não é, ou seja, em termos de pegada ecológica, não é brutal estarmos a capturar e a consumir, à procura de proteína animal, grandes predadores? Claro que é. Quer dizer, estamos a tirar os animais que estão no topo da cadeia alimentar. Agora, há uma maneira de o fazer sustentável. Quer dizer, eles mostraram agora com os atuns que a partir sobretudo dos anos 2005, 2006, 2007, 2010, eles implementaram medidas muito fortes de gestão nos atuns. Portanto, foi proibido pescar atuns no Mediterrâneo, que é onde eles vão desovar, e mesmo, por exemplo, há uma rede de atuns no sul de Portugal, em que se vê a disparar a quantidade de atuns que depois, uns anos mais tarde, começou a ser apanhada ali. Portanto, desde que as cotas e as medidas de gestão sejam apropriadas, é possível fazer uma gestão do... Sim. O caso dos tubarões é um pouco pior, não tanto agora com as regras que existem na Comunidade Europeia,
Porque sobretudo o comércio de tubarão foi muito impulsionado pela sopa de barbatana. Pelo mercado chinês. Era isso que eu te queria Exato. falar. É porque esta sobrepesca que estamos a falar, esta sobrepesca ao nequim e a outras espécies de tubarão, estão muito ligadas à procura crescente da barbatana de tubarão pelo mercado chinês. Ou seja, estamos aqui a falar de uma pesca muito intensiva, que ocorre essencialmente, que procura essencialmente as barbatanas, mas que depois desperdiça tudo o resto. Certo. Ou seja, o animal é capturado, são-lhe cortadas as barbatanas e o resto todo o resto da carne não se aproveita. E penso eu que a grande parte deste material sai depois do Porto de Vigo, na Galiza, aqui na nossa vizinha Espanha, para Hong Kong e para os outros portos chineses. Estamos a falar, obviamente, de um tipo de pesca que é brutal, não é? Porque nem sequer aproveitas o potencial de carne que pescas. Não é o caso, e fazer a ressalva, não é o caso nem da frota portuguesa nem da espanhola, nem do mercado português nem do mercado espanhol, que aí realmente há um consumo do animal inteiro. Aliás, nos nossos continentes e Pingo Doce há geralmente a tintureira, que é um tubarão azul. E o anequim tem já uma longa tradição de por exemplo, em Itália. O cação também está entre essas espécies? O cação é um tubarão, mas não é plágico. Portanto, não existe no Mar Alto. Mas há uma certa tradição, sobretudo no sul da Europa, de se aproveitar o animal inteiro. Mas não é o mesmo no resto das frotas. Na Ásia, especialmente. Sobretudo na Ásia. Né? Portanto, quando disparou, quando houve um boom económico na China, né? E coincidiu também com o avanço depois das frotas pesqueiras para o Mar Alto, realmente houve uma sobreexploração, e continua a haver uma sobreexploração de muitas espécies de tubarões, sobretudo ligadas ao mercado. E, portanto, basicamente o que eles faziam era, como um tubarão ocupa muito espaço e tem um valor económico muito baixinho, estamos a falar, por exemplo, do tubarão azul. Eu quando fiz o meu mestrado no início, em 2002, 2003, estávamos a falar de 50 cêntimos por quilo. E se calhar ainda mais baixo, não é? E deixa-me só interromper-te. E essa carne não é valorizada porquê? Ou seja, ela é consumida, como tu próprio dizes, ela é consumida. Eles geralmente fazem as tais, como é que chama? As caldeiradas. Põem lá um e bocado. Portanto é indiferenciado. É diferenciado, porque acho que aquilo não tem sabor, não tem grande sabor. E portanto, presumo que também, como há muito tubarão azul no mercado, também não há, claro. O preço não vai disparar. O anequim já era mais alto, o valor era mais alto. E a barbatana era cerca de 10 euros, 11 euros. E a questão é que a barbatana depois vale muito dinheiro, não é? Vale muito dinheiro e, portanto, os pescadores, quando estão a pescar e estão a encher o barco, querem encher o barco com o que é mais valioso, como é lógico, não é? É um negócio, não é? E, portanto, o que acabavam por fazer, e já não se faz nos barcos, pelo menos da bandeira europeia, era cortar as barbatanas e manter Já não se pode fazer nos barcos europeus? Nos barcos de bandeira europeia é proibido. Ok. Começou na Austrália, se não me engano, eles proibiram, começaram na Austrália a proibir o corte da barbatana, portanto eles tinham que desembarcar o tubarão inteiro. Na Europa ainda passamos por uma fase em que havia um rácio, portanto tinha que haver um peso das barbatanas e o peso das carcaças tinha que ter ali no rácio. Mas dava para os pescadores, por exemplo, apanharem 2 tubarões azuis, mandarem um fora, portanto 50% dos tubarões iam embora. E agora não, agora eles têm que desembarcar os tubarões azuis, pelo menos com as barbatanas. Mas podes ter navios na frota europeia que tenham a bandeira de outras nacionalidades, ou não? Pronto, acho que sim. E portanto aí nesse caso, vale tudo. Vale tudo. E a frota espanhola, estavas a dizer que era a maior europeia, e mas nem sequer é a maior no mundo inteiro. Não é? Estamos a falar da frota chinesa, que é gigante, a Taiwan. Que vem pescar também para as nossas águas? Vêm pescar todos para o Atlântico. Há cerca de 40 e tal nações que pescam no Atlântico. O Atlântico tem um esforço de pesca que não está nas zonas, não está na zona económica de nenhum país. Não. Pronto, para estar na zona económica de um país tem que ter acordos. Claro. Mas para pescar no Mar Alto, não. Aquilo não existem regras. Achas que o Mar Alto devia de ser uma reserva? Uma reserva, não digo, mas há uma palavra inglesa que eu não sei como é que se traduz para português, que é o stewardship. Portanto, haver um dono de uma determinada zona. E Portugal seria um bom candidato sobretudo pelo estudo da extensão da plataforma. Sim. Mas obviamente que é muito depois difícil implementar regras que todos os outros aceitem, todos os outros aceitem. E Portugal até foi um pioneiro portanto, esses trabalhos que nós fizemos, o primeiro da penagem e depois o da Netes, foi feito com... Nós seguimos os tubarões por satélite, mas depois havia dados de seguimento dos barcos por satélite. E foi Portugal que criou esse sistema em 1985. Portanto, foi Portugal que implementou um sistema de seguimento por satélite da própria frota pesqueira em Mar Alto. Sobretudo para controlar, para saber onde é que os barcos estavam e etc. E depois esse sistema acabou por ser adotado por outros, acho que
primeiro pela Austrália e depois pela Comunidade Europeia. E agora praticamente todos os barcos tem esse sistema. Tamanho têm um sistema, e tem outros sistemas, não é? Que depois é o tal sistema anti-colisão que foi usado no Paper the Nature. E portanto dá para fazer uma certa gestão da frota pesqueira. Queria-te perguntar, voltar só um pouco atrás para te perguntar, com estas dificuldades todas que tiveste a elencar, que medidas concretas é que podiam ser de facto adotadas para salvaguardar esta espécie? Há medidas dirigidas que possam ser implementadas? Pelo menos começa pela cota, e eu sei que já há medidas, portanto a tal instituição que eu tinha falado no início, o ICAT, já propôs, e eu não sei se já implementou, mas pelo menos acho que já estão propostas, cotas para o tubarão azul. Lá está, voltando um bocadinho atrás, é a única maneira se o esforço de pesca geral, total, começar a baixar, acabam por arrastamento, baixas também baixar as interações com as outras espécies. Claro. E, portanto, começava por aí, mas essa também é aquela que é mais fácil de implementar, não é? Mas pronto, o que nós depois propomos, basicamente nos 2 papers, é que, por exemplo, houvesse zonas, já que os barcos são seguidos por satélite, portanto, que houvessem zonas interditas à pesca, que não fossem o ano todo, mas pelo menos fossem sazonais. Né? Claro. Nós sabemos que, ainda agora, nós marcámos alguns tubarões agora em julho nos Açores, e houve um tubarão desse grupo, desses 11 que marcámos, que foi ali para a zona de convergência, na corrente do Golfo e no Labrador, que nós já mostramos nos outros trabalhos que é uma zona preferencial dos tubarões, mas também é da frota. Sim. E pronto, há praticamente uma semana, portanto o tubarão já está a ir a caminho de Vigo, deve estar a chegar a Vigo hoje, portanto aquilo foi apanhado num barco. Sim, esses trabalhos não podem fomentar, esses trabalhos científicos não podem ter esse efeito perverso, que é fomentar a pesca, porque são públicos. Enfim, não sei se os pescadores dão só trabalho de ler a Nature, mas não podem dar pistas sobre quais é que são os melhores bancos, onde é que estão os melhores estoques? Podem. Ou isso já é do conhecimento público? Podem, mas isso é algo que os pescadores já sabem muito antes dos cientistas. Okay. Não é? Eu lembro-me da primeira viagem que fiz num barco. Eu ia começar por perguntar isso, queria-te falar sobre essas tuas experiências. E nós já estávamos há alguns anos a trabalhar, por exemplo, a tentar arranjar mapas de temperatura do mar, por satélite, não é? Tem medições por satélite. E eu lembro-me de estar no barco e nós nunca há sempre o problema das nuvens, não é? O satélite passa, tem nuvens onde eles não conseguem medir a temperatura da água. E eu lembro-me de estar no barco e o pescador ter uma imagem da temperatura do mar completamente sem nuvens. E eles já sabiam, não é? Há montes de... no início quando as frotas eram mais costeiras, não é? Os pescadores andavam com um termómetro na água à procura de frentes, portanto, zonas onde a temperatura da água varia muito rapidamente, porque eles sabiam que os predadores normalmente alimentam-se e passam bastante tempo nessas linhas. Que foi um trabalho que saiu na Nature muito mais tarde por investigadores, mas os pescadores já sabiam isso, claro. Obviamente que se os pescadores se dessem ao trabalho de ler a Nature, se calhar muito provavelmente leem, conseguem ver isso, mas eles também já sabem o que fazem. Portanto, há muitos anos que têm outro tipo de conhecimento que não o científico. Vão para aquelas zonas e já sabem as zonas deles e eles sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. Ia-te questionar sobre isso que estavas há pouco a falar. Como é que é essa experiência de o investigador ir embarcar num barco de pesca e ir para o alto mar acompanhar os pescadores na sua faina? Como é que é essa experiência do ponto de vista pessoal? Como é que é a interação com os pescadores? Olham-te de lado? Como é que isso acontece? Eu tive sorte que no barco em que fui era um barco que desembarcava muitas vezes em Peniche, e quando a primeira vez que fui lá estava a fazer o meu mestrado, e o mestrado não tinha nada a ver com seguimento por satélite. Tinha, mas não nos barcos. Portanto eu já os conhecia. Eles avisavam quando iam chegar, eu ia lá, media os tubarões e pesava, etc. Portanto, foi um passo pequeno, depois também, quando comecei o doutoramento, ir no barco deles fazer o trabalho. Portanto, foram sempre bastante... sempre gostei da interação que têm e continuamos a ter na tal rede no sul do Algarve, né? Vamos sempre fazer lá alguns trabalhos. E são pessoas normais, quer dizer... Mas não veem um investigador como um inimigo? Como alguém que pode denunciar uma má prática, um gesto menos... Não, obviamente que se calhar nós estando a bordo, eles têm um certo cuidado. O que não é de todo mal. Mas obviamente houve, não connosco, mas se calhar no início, não é? Também nunca ninguém se dignou a explicar muito bem aos pescadores o porquê de determinadas medidas. Claro. Não é? Acho que foi sempre uma classe bastante empurrada pela política. Não é? E muitas vezes é só preciso explicar. Sim. E eles próprios, eu lembro de estar na lota e eles dizerem assim, é impossível não haver... Como é que nós podemos pescar os tubarões todos que quisermos e não há regras nenhumas? Portanto, eles próprios sabem
sabe, obviamente que ninguém gosta de ter o seu negócio regulado, não é? Mas em última análise, também se não o regulares, aquele negócio está condenado a desaparecer, Claro, não é? claro. Portanto, é em última análise... que se tem que explicar e tentar passar, mas obviamente que há sempre problemas, não é? Sei que nasceste em Moçambique, e que vieste para Portugal com 8 anos, e sei também, porque já conversámos um pouco, que te lembras dos tubarões que viste lá em Moçambique. É daí que te vem esta paixão pelos tubarões e pelo mar? Já me perguntei, pelo mar é de certeza, porque o meu pai gostava bastante de ir ao mar e de ir à pesca. E lembro-me perfeitamente de ir pescar com ele e ver sombras debaixo do barco e as histórias que ele contava dos tubarões e os livros que ele tinha, e de ver o primeiro tubarão, que tinha sido um tubarão apanhado por um pescador. Eu presumo que sim, pois é difícil, é uma coisa que depois já vem muito atrás, mas eu presumo que sim, que venha daí. E quando tiraste a licenciatura na Universidade do Porto, conversaste-me isso quando conversámos, disseste que querias trabalhar da praia para a frente. Sim. E conseguiste esse teu objetivo já no mestrado, não é? Sim. No teu mestrado já conseguiste este objetivo. E foi aí que começaste por colocar transmissores nos tubarões. Queria-te perguntar duas coisas. Uma, porquê? Porquê da praia para a frente? Porque não na linha de costa? Porque não na zona intertidal? Sim, eu dizia da praia para a frente aí, nesse sentido, não é? Portanto, na linha intertidal. E estava no segundo ano do curso, quando fui falar, aliás, estava na aula com um professor, que era o professor Múrias, depois acabou por ser o meu orientador e ainda é o meu colega no CIBI. E falei com ele, disse, olha, eu gostava de seguir a biologia marinha, e também ele sabia que eu gostava de tubarões, portanto sempre foi uma coisa que eu... Portanto, o tubarão já estava na tua cabeça? Já estava. Já conhecia, já tinha vários livros, já conhecia várias espécies. Agora não havia nenhuma maneira, não havia um caminho, vá lá, linear para esse tipo de... Não havia nenhum professor, por exemplo, na faculdade que estudasse esses tubarões, claro. etc. Mas ele trabalhava no intertidal, e trabalhava, não trabalha. E, portanto, isso era o meu limite, inferior. Mais para trás, não. Mais para trás, não. E, portanto, comecei a trabalhar com ele. Mas depois no mestrado, entanto, conheci um outro, ele trabalhava no Oceanário na altura, que é o João Correia, que ele tinha fundado uma fundação, uma associação, que era a APES, a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Animais Mabrancas, e também foi no segundo ano da faculdade que eu o conheci, e, portanto, depois houve aquela... Eu já tinha feito uns trabalhos com o professor Múrias, então eu no mestrado disse, tenho que experimentar os tubarões. E, portanto, o mestrado era ir às lotas e fazer uma mostragem biológica dos tubarões. Mas, portanto, tiravas pedaços, fazias medições? Fazia medições, medíamos o peso, os tamanhos, se era macho ou fêmea, e se estavam grávidos, se não, portanto, fazíamos uma mostragem biológica da captura. E como é que vais daí para os transmissores? E os transmissores, foi na altura em que essa tal associação, que foi criada pelo João Correia, alguns colegas, eles compraram 2 transmissores. Mas nós éramos completos nabos, ninguém sabia como é que aquilo funcionava. Eram inexperientes na matéria. Completamente experientes, portanto estamos a falar dos inícios dos anos 2000, portanto 2002, 2003, e portanto nem sequer sabíamos como é que havíamos de colocar aquilo sabíamos que tínhamos de colocar na barbatana, mas não havia uma maneira, portanto tentávamos ali e acabámos por sair, porque no Oceanário na altura queria colocar o tubarão azul no tanque, portanto havia assim um acordo com o Oceanário que se o tubarão fosse demasiado grande para ir para o tanque, nós colocávamos o transmissor e acabámos por colocar. Ainda seguimos alguns dias, mas depois foi nessa altura que eu decidi fazer o doutoramento, e falei com o professor David Sims, que era... Porque aí deste o salto para outra universidade? Certo, falei com ele, disse que estávamos a fazer esse trabalho, também era na altura em que ele começou a trabalhar nisto há muito mais tempo, muito anterior, antes de mim, com outra espécie de tubarão inglesa, o tubarão frade, que existe bastante em Inglaterra. Também foi na altura em que ele esgotou praticamente todas as grandes ideias que tinha para aquele trabalho, e decidiu também dar o salto para o tubarão azul, que ocorre em Inglaterra sazonalmente. Portanto, eles chegam lá no verão e depois saem. Foi na altura que eu também lhe mandei um e-mail, estava a tentar fazer aquilo, portanto, juntaram-se ali várias vontades. Sim, e acabou por ser esse o plano principal do meu doutoramento. E, portanto, aí sim tiveste a marcar tubarões à séria? Sim, aí sim. Depois, na altura, também ele teve um projeto de investigação aceite, e tivemos cerca de 50 transmissores, portanto passámos de 2... Como é que se coloca? Como é que se coloca um transmissor num tubarão? Como é que Há duas formas, depende do transmissor. Portanto, há 2 principais. Um é o mais antigo, que era aquele que nós tínhamos também comprado na altura, que é um que se tem que colocar na barbatana do tubarão. E eles fazem aquilo que fazem no filme, Eles normalmente vêm à superfície e põem a barbatana fora d'água. Na dorsal? Na dorsal, sim, na primeira dorsal. E, portanto, quando eles põem a barbatana fora d'água, basicamente o sinal é enviado para um satélite e Mas como é que tu colocas? É tiro?
Não. O tubarão tem que ser apanhado. Ok. Portanto, nós temos que pôr, depois que fazíamos o doutoramento, era num barco de pesca desportiva. Não? Sim. Então, o que fazíamos era pôr o tubarão no convés, na parte traseira do barco, e em 2, 3 minutos colocar o transmissor. E devolver a água. Portanto, esse é um transmissor que tem que ser colocado, demora um bocadinho mais tempo, e depois o outro, que é o pop-up, também fazíamos, basicamente, é um furo na barbatana, passamos o transmissor e apaga outra vez. No palangreiro, aproveitamos e usamos palangreiros espanhóis, porque eles põem os tubarões na vertical e depois cortam a medula, não é? Sim. Antes de pôr o tubarão dentro do barco. E nós aproveitamos que o tubarão está nessa posição e fazemos a marcação. E depois o animal é devolvido? Depois o animal é devolvido. Que é sempre uma certa coboiada, né? As pessoas estão habituadas a libertar tubarões. Mas, por exemplo... E não se chateiam de libertar os tubarões? Não. Nós também pagamos o facto do animal ser libertado. Ok. E é um prémio, portanto, pagamos o valor que ele diz e normalmente duplicamos o valor do que ele disser. Portanto, é uma mais-valia para os próprios pescadores. Obviamente, o ideal, o que estamos a fazer agora, por exemplo, começamos a fazer as últimas marcações que fizeram, e o pessoal dos Açores já fazia há alguns anos esse tipo de marcação, que é não tirar o tubarão da água. Portanto, são barcos um bocadinho mais baixos, então encostamos o tubarão, agarramos a cauda e depois o tubarão é marcado dentro da água. E, portanto, ele dá sinal, é um sinal de satélite, ele dá sinal quando vem à superfície. Sim, aquilo, basicamente, o transmissor, esse tipo de transmissor tem um sensor que é o que chama wet dry, portanto, seco molhado, e sempre que detecta que está seco, manda uma mensagem. Depois há o sistema Argos, que é usado por nós. E que dados, que elementos é que vocês tiram deste seguimento? Esse tipo de transmissor, portanto, o transmissor Argos, que eu vou falar que é o transmissor Argos, que fica na barbatana, basicamente só dá posições. Mas são posições com muita qualidade. Portanto, se o tubarão tiver uns segundos na superfície, sabemos que ele está naquele sítio com um erro para aí de 100 metros. Mas, obviamente, que isso nunca acontece, né? Porque é raro acontecer. O que acontece é basicamente, ele vem um bocadinho cá acima, ou passa uma onda e corta o sinal, portanto recebemos posições, mas pronto, o pior que conseguimos nesse sistema são 15 km. Isso permite saber a distribuição? As zonas preferenciais, as zonas de caça, os movimentos, as zonas onde passam mais tempo. Mas sei que no teu doutoramento não te ficaste só por aqui, deste um pulo à genética do tubarão. Dei, na altura lá está, como eu estava a fazer o mestrado, aproveitei e fui tirando umas amostras. E quando começámos a fazer o doutoramento, e quando eu fui falar com o David Sims na Inglaterra... Já tinhas um banco de amostras interessante. Já tinha um banco de amostras, e a ideia era, os transmissores, não estes que eu estou a falar, os outros, que eram os tais pop-up, portanto eu não sei, nesses transmissores, o que nós colocamos no tubarão, ele grava uma série de outras informações, tipo a profundidade, as temperaturas, portanto, dá muito mais informação que o outro. E nós dizemos, ok, programamos aquilo, olha, daqui a 4 meses após seres ligado, liberta-se. O que o transmissor faz é, fica no tubarão 4 meses, eu não sei nada do que aconteceu, não há posições intermédias, não é? E depois ele, ao fim de 4 meses, solta-se, vem à superfície e transmite os dados todos que tem. Mas essa tecnologia ainda era relativamente nova quando eu comecei a fazer o doutoramento. E, portanto, o que eu e o David fizemos foi, ok, isto ainda pode ser arriscado. Praticamente metade das tags que tínhamos eram desse tipo de vamos ter um plano B. Um plano B era a genética. Mas como esta parte também correu tão bem, depois a genética acabou por ficar... Mas tiraste algumas conclusões interessantes do ponto de vista da genética? Pouco. Basicamente, foi um dos capítulos da tese só. Os outros 4 ou 5 capítulos tinham a ver com a parte dos movimentos e depois com a parte da pesca. Mas basicamente que a população é mesmo. A genética era uma maneira de olhar para os movimentos a uma escala temporal muito alargada, não é? Sim. Enquanto que os transmissores é uma escala mais fina. Mas basicamente dizia que a população mistura praticamente toda, não é? E antes de avançarmos mais, queria voltar um pouco ao básico. Quando pensamos em tubarões, para já parece-nos sempre algo distante, uma coisa da Austrália, ou da costa americana, ou do Índico. Não, nós temos aqui tubarões na nossa costa, não é? E pensamos, obviamente, sempre no grande tubarão branco que os filmes imortalizaram e tornaram famoso. Vamos lá desmistificar um bocadinho isto. Que tubarões é que existem aqui na nossa costa e que tubarões é que existem, para além do branco, que se calhar nem existe aqui. Fala-me lá um bocadinho dos nossos tubarões. Existem cerca de 40 espécies, 40 e tal espécies de tubarões ao longo da costa portuguesa. Na costa portuguesa, 40 espécies? Sim, e existe o tubarão branco, portanto eles entram e saem do Mediterrâneo. Aliás, foi no Mediterrâneo que a espécie foi primeiramente descrita.
Portanto, eles saem, portanto, eles passam no Algarve e acho que uma dos avistamentos confirmados de tubarão azul, tubarão branco correto, até foi ao Largo de Lisboa. Portanto, eles passam aqui porque depois eles alimentam-se de carcaças de baleias, aliás, para além de falar do tubarão branco nos Açores, não é? Sim. Quando havia a pesca à baleia, eles até existiam dentro do próprio porto. Eles ficavam praticamente à espera que chegassem os barcos, os baleeiros e depois eles, quando eles estavam a cortar as baleias, aquilo, toda as vísceras iam para dentro do porto e havia tubarões brancos lá dentro. E depois o último avistamento coincidiu depois com a paragem com o fim dos baleeiros. Com o fim dos baleeiros. Desapareceu o avistamento regular. Afastou-se, sim. Mas houve, por exemplo, há um investigador, há uns colegas a trabalhar nos Estados Unidos a marcar tubarões brancos, e houve um que era a Lídia, que até passou para o lado de cá do Atlântico, né? Passou ali cerca no Corvo e nas Flores. Portanto, é uma espécie que existe no Atlântico todo e passa aqui na nossa costa. Mas depois há os tais primos, que é o tubarão anequim, é uma espécie, é basicamente um tubarão branco, mas é azul, e é um bocadinho mais pequeno, não é tão pequeno, também chega aos 4 metros. E é agressivo para o ser humano, é perigoso para o ser humano, para um surfista? Acho que não há ataques documentados. Não há registros? Não há registros de anequins, obviamente que é uma espécie bastante agressiva dentro da água, mas acho que não há ataques documentados. E nós temos a vantagem, ou a desvantagem, não sei, dependendo se gostam ou não, de eles não realmente, estas espécies pelágicas não se aproximarem tanto da costa, porque aproximam-se no Algarve, mas depois já até Lisboa, eles ainda andam relativamente perto da costa. Portanto, os tubarões que nós marcávamos no Algarve, nós íamos seguindo, portanto, eles iam pondo a barbatana fora da água, e eles, toda a costa vicentina, estão relativamente perto, até Lisboa estão Quando estamos a falar de relativamente perto, estamos a falar a distância da praia? Sim, nós no Algarve pescávamos a 4 milhas da costa, e às vezes até um bocado mais perto. Portanto, eles geralmente não se aproximam quando a plataforma chega aos 50 metros, eles geralmente deixam de se aproximar. Que não é tanto o caso depois do tubarão branco nos Estados Unidos, porque eles alimentam-se das focas, eles aproximam-se bastante da costa, não é o caso aqui. A partir de Lisboa para o norte, depois começa a haver muita descarga dos rios no oceano, portanto eles acabam por se afastar bastante, todos os animais que nós seguimos, o peixe-lua, os tubarões, os atuns que seguimos, geralmente afastam sempre da costa da norte. Mas pronto, existem nas nossas águas. Não é? E existe um outro tipo de tubarão que as pessoas se calhar conhecem pelo nome de ver nas lotas e nos mercados, mas que se calhar não sabem que são tubarões, como a gata, o tubarão-gata, o tubarão-lixa. Pois há uma série, a maioria das espécies até são tubarões de profundidade. Portanto, são animais mais pequenos, de profundidade. Sim, que existem no talude, portanto, basta ir a Sesimbra, a pesca do peixe-espada preto, não é? Tem um baquetes muito importante de tubarões de profundidade. Depois há as raias todas, não é? Também, e depois as raias, era isso que eu te ia falar, porque as raias, apesar de serem diferentes do tubarão, são de uma mesma família, dos peixes cartilagíneos, certo, não é? Também temos raias aqui na nossa zona? Sim, bastantes espécies. Eu não sei exato o número exato, mas são muitas. Olha, mas estava só voltando um pouco atrás, não existe aqui nenhuma espécie que seja perigosa para o ser humano, ou seja, nós na nossa costa, aqui na Península Ibérica, no geral, não temos registros no geral, não. Sim, no geral, não. De ataques, não. Eu sei que o João Correia uma vez foi mordido, mas é porque ele pôs a mão, ele pôs o tubarão dentro do barco. Pôs lá a mão, sim. Olha, de regresso então ao teu trabalho de investigação, tenho aqui uma pergunta que é simples, mas que eventualmente a resposta é complexa. Conta-me lá o que é que tu sabes e o que é que foste aprendendo sobre o comportamento social dos tubarões. Por exemplo, o anequim ou o tubarão azul, que são os animais são as espécies que tu mais seguiste e que mais estudas. Como é que é o comportamento normal deles? São animais solitários? Como é que... Sim, trabalhos nessas espécies pelágicas de comportamento social são bastante raros. Se aqui existente, eu não conheço nenhum que seja. Há alguns trabalhos nas espécies de tipo tropicais, mas nessas espécies pelágicas não é algo fácil de estudar. São sobretudo, eu sei que os tubarões azuis, quando são pequeninos, quando são juvenis, normalmente andam em cardume, mas depois em adultos são animais solitários. Os anequins são completamente solitários. Mas um dos trabalhos que queremos fazer agora, como marcámos muitos tubarões dos Açores, e já tinha visto isto antes, depois de acabar o doutoramento, como acabamos por marcar muitos animais seguidos no mesmo sítio, muitos deles andam juntos durante algum tempo, às vezes afastam-se, e um acaba por passar muito tempo num determinado sítio e depois o outro mais tarde vai exatamente ao mesmo sítio.
e portanto há uns padrões esquisitos. Há umas interações sociais, apesar de tudo, com alguma frequência. Sim, aparentemente, por exemplo, houve 2 deles que seguiram, estão quase a chegar a Cabo Verde agora, e seguiram praticamente a viagem todos juntos. Relativamente juntos, quer dizer, mas pelo erro do satélite. Sim, claro. Acabamos por se afastar agora um bocadinho. Aliás, também é uma desideias, né? Porque acabamos por se afastar, porque eles estão a seguir pistas no oceano, não é? As frentes e as presas. Porque é que acabam por se afastar? Porque um prefere uma zona e outro prefere outra. Portanto, há uma série de perguntas que queremos responder com este trabalho agora, porque estamos a seguir tantos tubarões, são 11, sim. Agora são 10, porque um foi apanhado. O tal que foi apanhado e que está a caminho da Galiza. Deve estar a chegar hoje a Vigo. Mas pronto, há essa curiosidade em saber porque é que estão juntos e porque é que se separam em determinadas alturas. E temos zonas em que eles gostam bastante de estar, como tinha falado, na zona da corrente do Golfo, não é? Que tem a ver todos os anos, com disponibilidade alimentar? Sim, tem a ver com o facto de que a corrente do Golfo é a corrente que traz o calor, não é? Para a Europa, portanto é uma corrente extremamente forte e é uma zona frontal, portanto de um lado da frente a água é quente e passado uns quilómetros depois tem a corrente do Labrador que é fria, portanto há tal zona de convergência onde as duas correntes se encontram e depois há espécies, imaginando uma espécie que é de água quente, começa-se a afastar e começa a sentir água fria, acaba por ficar, portanto aquilo acaba por funcionar como uma grande rede. Sim. E, portanto, os predadores o que fazem é movimentam-se ao longo destas frentes, porque sabem que a probabilidade, depois as presas não conseguem fugir para a água fria, ou da água fria depois não conseguem fugir para a água quente. O que é a presa de um tubarão, de um anequim? Do anequim alimenta-se sobretudo de peixes, atuns, espadartes. Ok, de peixe grande. Peixes grandes, claro, como são pequenos, peixes mais pequenos. Mas claro, mas estamos a falar de super predadores que se alimentam de predadores. Sim. E até é curioso, porque eu, quando comecei a comprar livros, havia histórias dos anequins arrancarem a cauda dos espadares, por exemplo, para eles não poderem fugir. Sim. E por acaso acabámos por conseguir ver algumas vezes esse comportamento. Realmente eles, quando vão atrás de um espadar ou de um atum, comem-lhe a cauda primeiro. Para evitar a fuga. Para evitar a fuga. Mas pronto, também alimentam-se muito de peixes pelágicos mais pequenos. Mas pronto, os anequins é sobretudo de peixe. Os tubarões azuis não. Os tubarões azuis preferem cefalópodes, portanto, lulas, tubarões de profundidade. Se calhar daí um pouco o que nós vemos é que o comportamento de mergulho deles é completamente diferente. Portanto, o tubarão azul são animais que regularmente mergulham abaixo dos 1.500 metros, enquanto que os anequins, sobretudo os maiores, praticamente não passam dos 600, por aí fora. Portanto, todos estes grandes predadores acabam por passar muito tempo à superfície. E os tubarões azuis não, acabam por passar algum tempo passam muito tempo cá em cima, mas acabam por fazer mergulhos muito, muito fundos. E nós pensamos que seja realmente por causa das presas. Há interações frequentes entre estes tubarões e os barcos? Isso foi basicamente a base do nosso trabalho. E voltando um bocadinho atrás, portanto, a tal associação não, o ICAT, que regula a pesca, eles fazem os trabalhos com base em dados de capturas, portanto, que são completamente aquilo que se diz em inglês fisheries independent. Os dados dependem dos barcos. Dos pescadores. E se dissermos que os tubarões são muito comuns aqui, são comuns ali porque os barcos vão para ali. Se calhar são comuns em sítios em que os barcos não vão. Claro. E portanto havia, enquanto que um transmissor de satélite é um método que é independente da pesca. Claro, é o tubarão próprio. O próprio tubarão vai para o sítio onde quer ir. Mas há essa falha nos estudos que eles fazem de não englobarem a distribuição dos animais. Eu sei que há algumas tentativas de tentar inserir esses dados nesses stock assessments, não é? Nos estudos populacionais. Mas basicamente foi essa a ideia que nós já vinha do doutoramento, portanto, depois culminou com o paper da PNAS em 2016 e depois prosseguiu para o paper da Nature, que foi, nós estamos a ver, porque no doutoramento não conseguimos seguir os tubarões durante muito tempo, foi sobretudo movimentos mais locais, e depois como refinámos a maneira como estávamos a marcar os tubarões, conseguimos realmente ter um manancial de informação maior. De 6 meses, 4, 6 meses, portanto, os tubarões em 4 meses movimentavam-se muito mais. E começámos a ter uma mancha de tubarões com os nossos próprios dados, que já englobava a grande parte do Atlântico. E aí sim, se eles estão aqui, onde é que estão os barcos e quais são os tais... Então foram ver onde é que estavam os barcos. A sobreposição, portanto, o que
que fizemos no trabalho da PNAS foi isso, né? Foi ver quais eram os valores de superposição e, havendo sobreposição, quantas vezes é que eles interagiam, né? Quantas vezes é que um tubarão estava exatamente no mesmo sítio ao mesmo tempo que o barco. E depois, pronto, o Nature foi, vamos fazer isto à escala mundial, não é? Como havia nessa altura, porque os dados que nós tínhamos, o VMS, o sistema MONICAP, os dados pertencem a cada país. Portanto, nós tivemos que pedir os dados às entidades nacionais, em Portugal e Espanha. Mas são dados que eles podem recusar a dar. Por exemplo, nós chegamos a pedir aos japoneses, é impossível, não vão dar aquilo a ninguém. Não é? Portanto, e não é um dataset, não são dados que sejam geridos a uma escala, por exemplo, europeia. Sim. Pronto. Há uma certa facilidade em dar esses dados para estudos científicos, e eles facilitam, mas não há uma central europeia que gere esses dados. E, portanto, nós fizemos o trabalho com isso, né, com os dados portugueses, da frota portuguesa e da frota espanhola. Quando decidimos, então, fazer o trabalho na Nature. E então aí alargaram... Sim, porque aí começou a haver o VMS, o sistema de Vessel Monitoring, né, de seguimento de satélite da frota, é um sistema que faz parte de um outro maior, que é o sistema anticolisão. Portanto, basicamente, os barcos têm um sistema anticolisão que avisam quando há outro que está na proximidade. E esses dados são recolhidos, ou eram recolhidos por radar, perto da costa, mas depois, em 2012, começaram a ser seguidos por satélite. E quem tem essa base de dados já são empresas, portanto, todos os barcos, todos os movimentos dos barcos estão centralizados em determinadas empresas, né, porque que seguem ou que providenciam esse sistema, esse serviço também. Esse serviço aos barcos. E pronto, basicamente o que foi feito, nós chegámos a comprar um ano de dados, mas entretanto depois houve uma associação, uma organização americana, que é a Global Fishing Watch, que se juntou à Google e comprou vários anos dos dados. Não é? Portanto, isso deu-vos um manancial enorme de informação. E eles publicaram esse trabalho na Science e disponibilizaram publicamente os dados, e nós depois acabámos por ter que refazer o trabalho todo. Já era numa altura em que estávamos, não tinha sido submetido ainda, mas já tínhamos submetido aos coautores todos, que são 150. E dissemos, estamos a submeter esta versão, mas agora vamos usar os dados que são públicos e, portanto, reanalisamos o trabalho todo com os dados do sistema anticolisão. Eu sei que é global, não é? Que é no mundo todo. Eu sei que vocês procuram outros dados, como a disponibilidade de oxigênio na água, a temperatura ou mesmo a sua acidez. Isto pode influenciar o comportamento dos tubarões e a sua conservação? Basicamente, no grupo de investigação tem basicamente três linhas. Três linhas principais de estudo. Uma tem a ver com procura de comportamentos que sejam semelhantes entre espécies que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra. Portanto, temos um trabalho na Nature em 2010 sobre a existência de padrões matemáticos no comportamento de vários são 13 espécies marinhas. E depois há outros também, como no comportamento de mergulho de um tubarão azul, com um tubarão fraco, não tem nada a ver. Depois há os tais trabalhos em que estudamos a sobreposição dos peixes comerciais com a frota de pesca. E depois, mais recentemente, começámos a focar o nosso esforço, porque alguns dos nossos tubarões foram para a zona de Cabo Verde. Nós começámos a ver que ao chegarem à zona de Cabo Verde havia uma mudança muito drástica no comportamento deles. Como eu estava a dizer, os tubarões azuis são animais que mergulham regularmente aos 1.000, 1.500 metros, e quando chegavam a esta zona começavam a ficar perto da superfície. E o que existe em Cabo Verde é uma zona de oxigênio mínimo, que são zonas naturais, portanto, ocorrem naturalmente nos principais oceanos, e, portanto, tem nas quatro, portanto, no Pacífico. No Índico? No Índico não, porque eles não têm, o Índico é só metade de um oceano, portanto não tem hemisfério norte, não é? Mas no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, portanto na costa europeia, na costa africana, e depois também na Namíbia, Angola, e depois do Chile e depois na Califórnia. Portanto, nos quatro grandes sistemas de furamento, não é? de elevada produtividade, depois estão associados a estas zonas de oxigênio mínimo. Basicamente o que acontece é que essa produtividade à superfície é gigante, e depois quando afunda há uma camada intermédia entre os 100 e os 800 metros, em que as bactérias, praticamente, para consumir aquela matéria orgânica, consomem o oxigênio todo, que existe na água, ou quase todo. Não são as zonas anóxicas, embora no Pacífico já sejam, mas são as zonas hipóxicas, portanto, com muito pouco oxigênio.
E o que nós vemos nos nossos tubarões azuis é quando chegavam a estas zonas, ali ao sul de Cabo Verde, começavam a ficar cada vez mais perto da superfície. E depois acabámos por ir em 2017, 2018, começar a marcar tubarões lá para ver o comportamento deles. E o que está a acontecer é que estas zonas de oxigênio mínimo, primeiro o oceano está a perder oxigênio com as alterações climáticas. Porque é isso que eu te ia perguntar, por causa das alterações climáticas. Sim, com o aquecimento da água, à medida que a temperatura da água aumenta, a solubilidade do oxigênio baixa. Portanto, o oxigênio está a perder uma quantidade gigante, o oceano está a perder uma quantidade gigante de oxigênio. Mas essa perda é maior nestas zonas. Portanto, o que está a acontecer nestas zonas é que elas estão cada vez a ficar mais perto da superfície e estão-se a alargar também geograficamente. Tanto que no Pacífico, quando há muito menos oxigênio, a zona de oxigênio mínimo no sul já tocou com a do norte. Aliás, há uma espécie de lula, que é aquela lula de Humboldt, a lula gigante, que só existia no Atlântico Sul, no Pacífico Sul, e que já está a chegar ao Alasca, não é? Portanto, ela existe, ela passa bastante tempo, ou está muito bem adaptada a viver nestas zonas de oxigênio mínimo, portanto, ela baixa o metabolismo e acaba por passar muito tempo nessa zona. E no Atlântico Norte ainda tem bastante oxigênio, comparado quer com o Atlântico Sul, quer com o Pacífico. Mas está em perda. Mas é a zona que tem um declive de oxigênio gigantesco. Portanto, aquilo há muito à superfície e depois há uma quebra muito acentuada. E, portanto, os nossos trabalhos agora estão focados nisso. E foi, aliás, o David Sims acabou por ganhar recentemente uma RC de 3 milhões, 3,2 milhões, para estudar realmente 4 espécies, o tubarão azul, o tubarão manequim e 2 espécies de atuns, para estudar melhor o comportamento deles e como é que eles reagem a essa perda de oxigênio e tudo o que vem para a frente. Portanto, estamos a falar... Porque a perda de oxigênio está relacionada com o aquecimento da água, que se calhar com o seu aumento de acidez, não é? Isto acaba... Sim, nós não estudamos tanto a acidez diretamente, porque ela aparentemente não tem um impacto muito direto nestas espécies mais plásticas, mas o oxigênio tem, portanto, eles são animais... E queríamos, por exemplo, estudar o tubarão azul e o manequim, foi as espécies que nós começámos a marcar lá, porque o tubarão azul é uma espécie que não tem controle nenhum sobre a temperatura do corpo. Portanto, eles basicamente ficam com a temperatura, se ficar muito tempo a uma determinada temperatura, o corpo de um tubarão azul fica à temperatura da água. Eles conseguem ter a temperatura do corpo um bocadinho acima da água, porque passam um tempo à superfície, aquecem o corpo, e depois ao fazer os mergulhos vão perdendo calor, mas não tanto como portanto, o músculo perde calor mais devagar do que ganha. Enquanto que o manequim não, o manequim é um tal como o tubarão branco e outras espécies de tubarões e os atuns, são animais que conseguem manter a temperatura constantemente acima da temperatura da água. Não são como nós, que mantêm a temperatura constante, mas têm a temperatura cerca de 5 graus ou 6 graus acima da água. Ambiente. Portanto, são animais que têm uma competitivamente têm uma vantagem sobre espécies que não, conseguem se movimentar muito mais depressa, eles conseguem por exemplo, nos mergulhos profundos, os anequins conseguem estar a águas, já tivemos anequins a águas a cerca de 2 graus, o dobro do tempo que um tubarão azul consegue passar a 5. Portanto, há uma certa vantagem em ter o corpo quente. E torna-se em desvantagem quando entra numa zona de oxigênio mínimo, porque para manter o corpo eles precisam manter um metabolismo alto, para manter a temperatura, e se a água não tem oxigênio eles não conseguem manter. Portanto, daí o interesse em estudar os dois. E há uma diferença gigante no comportamento deles. Portanto, um tubarão azul na zona de oxigênio mínimo ainda conseguem mergulhar. Portanto, tivemos alguns tubarões que entraram na zona de oxigênio, atravessaram-na toda. E lá está, aí tem uma vantagem muito grande, porque todos os animais que existam, todas as lulas, por exemplo, que existem naquela zona de oxigênio mínimo, são bastante letárgicas, não se movimentam. Baixam o metabolismo e, portanto, são muito lentos. Portanto, entra ali um tubarão à velocidade toda. E os anequins nem sequer entram, portanto, eles ficam sempre à superfície, mas também não saem da zona, eles passam ali o tempo todo. Sim, estas mudanças no oceano, derivadas das alterações climáticas, podem estar a destruir o habitat dos tubarões? A destruir, não digo, mas degradar? A degradar, sim, a alterar, certamente. Portanto, o que vai acontecer são mudanças grandes na distribuição. E não só dos tubarões, de outros predadores como o atum, por exemplo, como o espadarte, não é? Por exemplo, um dos interesses, porque nós acabamos por até desenvolver um logger, um transmissor nosso. Sim, eu ia falar, o SugarTech, não é? Sim, nesse projeto, para medir diretamente o oxigênio na água. Portanto, é a primeira vez que vamos conseguir medir diretamente o oxigênio que o animal está a sentir. O oxigênio e a temperatura. Porque, por exemplo, o que nós vemos, sobretudo com atuns que marcamos nos Açores, os Big Eye, que também são animais que têm um metabolismo bastante elevado, eles passam nesta zona de oxigênio mínimo e o que acontece é que um tubarão ainda aguenta estar à superfície. Apesar,
como eles têm a temperatura, o anquim tem a temperatura mais do corpo acima da água, mas se a água chegar aos 30, ele já vai nos 37 ou nos 36. Portanto, e depois o metabolismo tem deles limites. É acelerado, eles têm que estar sempre a comer, depois não conseguem controlar a temperatura. Não é? Quanto mais quente está, mais rápido é o metabolismo deles. Não é como nós conseguimos suar e manter a temperatura, por exemplo. E, portanto, os atuns ainda têm, esta espécie de atum ainda tem o corpo ainda mais quente. E, portanto, o que acontece quando eles chegam a esta zona nem mergulham muito, porque não há oxigênio, nem aguentam estar à superfície, porque está quente demais. Porque está demasiado quente. Portanto, eles ficam numa zona muito estreita da camada vertical. E depois a ideia é, juntando as duas linhas de investigação, vá lá, se podemos falar assim, que é, ok, se eles estão numa zona verticalmente limitada, não é? Eles não conseguem mergulhar abaixo de 100 metros, isso quer dizer que também é muito mais fácil apanhá-los. Claro. Pronto, então foi aí que juntámos e deve ser um trabalho agora em breve, foi submetido anteontem, já a última revisão, em que mostrávamos realmente isso, não é? Que os tubarões azuis não conseguem mergulhar e os barcos que nós estamos a seguir por satélite nessa zona também passam muito menos tempo à procura de tubarões, ou de outros animais. Portanto, eles conseguem apanhar 30%, passam 30% menos tempo à procura de animais do que passam os barcos que estão no fora. Portanto, é muito mais fácil para eles apanhar os tubarões, porque os tubarões também não conseguem mergulhar. Claro. Os tubarões ou outras espécies. megapredadores. Claro. E, portanto, se há uma expansão, ou se vai haver uma expansão destas zonas com as alterações climáticas, todas essas mudanças vão... estas zonas são zonas em que a espécie já é crítica em determinados pontos, portanto, como estava a falar da zona do Golfo, essas são zonas críticas, porque os barcos estão lá e os tubarões estão lá ao mesmo tempo. Claro. Outras zonas críticas serão estas zonas, em que há uma expansão da zona de oxigênio mínimo. Quem é que desenvolveu esta tag que estavas a falar? Como é que isso foi desenvolvido? Pronto, basicamente, isso surgiu porque nós, ao pensar, começámos a ver os nossos tubarões na zona de oxigênio mínimo e começámos a achar que devia haver uma maneira de estar a medir, porque o que nós fazemos é, sabemos o sítio onde o tubarão está, pela posição do transmissor, e depois vamos a um modelo oceanográfico, e tiramos o que seria a quantidade de oxigênio que existe naquela zona. Portanto, mas isso vem do modelo, ninguém foi lá medir. Não é uma certeza. Não é uma certeza. E, portanto, começámos há uns anos a falar com estas empresas que desenvolvem os transmissores de satélite, se eles estariam interessados em desenvolver uma que meça o oxigênio. E eles, obviamente que estão, mas não é por um cliente pedir não é rentável. Não é rentável. Portanto, eu sei que eles estão interessados, é uma coisa que eles querem fazer. E pronto, nós ficámos um pouco cansados de estar à espera. E foram vocês trabalhar nisso? Submetemos um projeto à FCT, portanto, à Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, e desenvolvemos nós o próprio transmissor. Que pode ser comercializado? Pode, no futuro, sim, se funcionar bem. Portanto, o que nós fizemos foi... aquilo tem um sensor de temperatura, um sensor de pressão, que é o que já tinham os transmissores normais. Claro. Fizemos um sensor de oxigênio e depois tem um acelerómetro, que é para medir o movimento todo em 3 dimensões do corpo. Porque isso dá-nos a possibilidade de, ao sabermos como é que o animal se está a movimentar, conseguimos saber qual é o consumo de oxigênio relacionado com o movimento deles. Não é? Portanto, com o metabolismo relacionado com o movimento. E, portanto, conseguimos ver ligações muito mais diretas entre o que o tubarão está a fazer e o oxigênio que está disponível, a temperatura que está disponível. E são esses tags que vocês estão agora a colocar? Sim, pusemos em julho, começámos a pôr nos Açores. Portanto, já tiveram feedback? Sim, portanto, aquilo não são... Temos que recuperar, portanto, aquilo são dados, porque os dados da telemetria são muito pesados, não dá para transmitir por satélite. Portanto, basicamente o que fazemos é colocamos no tubarão, depois um dia ou 2 dias depois eles soltam-se, dá a posição e nós temos que ir lá buscar. E vocês vão buscá-lo? Sim. Portanto, agora a ideia era começar a colocar... Portanto, os Açores é tipo a zona controle, porque é uma zona que tem muito oxigênio. Aliás, o Atlântico todo tem todo o oxigênio, exceto naquelas zonas que falamos. E a ideia era ir a Cabo Verde, colocar em tubarões na Cabo Verde, mas bom, também com o Covid não deixou, portanto, para o ano. Para o ano, certamente. Sim. Nuno, queria-te fazer uma última pergunta. Tu imaginas o mar português sem tubarões? Não pode. É inconcebível para ti? Não podemos deixar, acho que não podemos deixar. Eu gostava que os meus filhos ainda vissem tubarões e os netos e por aí fora, não podemos... Acho que ainda estamos a tempo de mudar o rumo dos eventos. E acho que devagar, eu sei que pelo início da conversa aparenta não ser assim. Foi preocupante o início da conversa. Mas realmente se eles começam a implementar cotas para o tubarão azul,
e se isso é respeitado e se depois no futuro vão ajustando isso, por exemplo, se forem diminuindo, há a possibilidade de continuar a haver e de ser rentável. Quer dizer, não estou aqui a dizer que não se devia... Sim. Acabar... Obviamente que eu gostava que não houvesse, mas se alguém faz dinheiro com isso, não estou a ver, tem que ser, não é sustentável, não é? Tem que ser uma exploração sustentável. E se for sustentável, há vários casos de exemplo no mundo todo de recuperação dos estoques. De recuperação dos estoques e de gestão completamente saudável de um estoque. Claro. Tem que haver regras e têm que ser seguidas. Portanto, eu acho que ainda há maneira quer com as alterações climáticas serem compatíveis, e acho que os políticos que temos, sobretudo na Europa, levam esse assunto bastante a sério, e quer com a gestão da frota. Muito obrigado por teres vindo aqui. Muito obrigado por teres vindo partilhar e deixares essa nota de esperança em termos da conservação dos grandes tubarões e de outros predadores. Nós despedimos e para a semana regressamos com mais um podcast Ciência com Impacto. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.